Olha, diante da perseguição explícita aos parlamentares da oposição e o cerceamento da liberdade dos brasileiros, o silêncio do Senado Federal incomoda. Rodrigo Pacheco está de saída, Davi Alcolumbre é o virtual campeão da corrida pela presidência da Casa Alta e já sinalizou que o regime lulista seguirá no comando das pautas. Será que esse jogo pode virar? A gente vai conversar agora com ele, o senador astronauta Marcos Pontes, que é candidato aí ao cargo. Boa tarde, Marcos Pontes, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Como você está? Olha, muito obrigado, um prazer falar com vocês, né, Geisiane, você está aí, o Musa, o Serrão também, mas é sempre um prazer a gente poder falar e essa corrida não é determinada não tem, existe um favorito, né, o pessoal fala do Davi Alcolumbre como favorito, porque existem uns acordos com os partidos políticos, mas isso não é determinante. Ele mesmo, na outra eleição que ele participou, ele era o Davi, entre aspas, contra o Golias, né? Ele acabou sendo vencedor. Ou seja, muita coisa pode mudar, os senadores são universos em si, né? Cada um dos senadores, e eu tenho certeza aí que nós temos um número muito grande de apoios dentro do Senado para ser muito competitivo nessa eleição. Senador, eu queria entender duas coisas com o senhor antes da gente aqui avançar no assunto especificamente do Senado. A gente viu aí, né, o grande impacto que nós tivemos, né, está sendo apelidado inclusive de Nicolas Ferreira Day, que foi o 15 de janeiro, né, o Nicolas fez aquele vídeo, teve uma repercussão absurda, a ponto da gente conseguir barrar esse monitoramento que o governo petista ia fazer em cima das transações ali bancárias em relação ao Pix. E aí a primeira coisa que eu quero entender com o senhor é o seguinte, como que foi reverberado isso dentro do Senado com os seus pares ali, com os seus colegas? Esse é um momento difícil para isso, porque nós estamos durante o recesso, que termina justamente no dia 1º de fevereiro, no sábado, quando nós temos a eleição para a presidência da casa e a mesa diretora. Então, a reverberação é mais via internet, né? O fato é que o Nicolas, deixa eu fazer um comentário com relação a isso, esse vídeo, se você prestar atenção nos detalhes, como ele falou no vídeo, não tem nenhuma mentira, ele não falou nenhuma fake news, não falou nenhuma coisa que não é verdade, né? Então, toda essa repercussão que teve, com certeza mexeu, né, com o governo, que tem um costume muito grande, ele sim, de fazer fake news. Aliás, deixa eu colocar um ponto aqui que às vezes o pessoal não sabe. O presidente Lula, no ano passado, durante um evento, ele falou que se ele fosse parlamentar ainda, ele colocaria uma lei para que políticos, né, e gestores, mais especificamente, fossem punidos caso falassem inverdades ou fake news. E eu falei, poxa, isso é interessante, né? Eu coloquei, sim, um projeto de lei, né? Inclusive na justificativa eu coloquei a pedidos da Sua Excelência, o Presidente da República, né? Esse projeto de lei visa justamente punir, né, com improbidade administrativa, o gestor que fale ou propague uma fake news que pode ser facilmente comprovada, né? Eu duvido que ele vá sancionar isso, porque, na verdade, ele que apresenta essas quantidades enormes de fatos incorretos, vamos chamar assim. Então, infelizmente, a gente está vivendo num país de narrativas, é uma briga de narrativas que isso não é bom para ninguém. E, sem dúvida nenhuma, essa história do Pix não foi falado em momento nenhum que o Pix seria cobrado. O Pix ele veio para substituir as movimentações financeiras com dinheiro, né, foi feito no governo Bolsonaro, e a partir daí o trabalhador, caso essa normativa viesse a vingar, o trabalhador informal seria o mais prejudicado, isso está correto, né? Então isso que está sendo falado aí em relação a fake news, não é, na verdade, isso é uma fake news. Senadora, a minha outra pergunta é justamente aí sobre essa sua candidatura, né, à presidência do Senado, porque a gente sabe que no ano passado, logo após ali o 7 de setembro, a gente levantou a bola do impeachment do Alexandre de Moraes, do impedimento dele dentro do STF, uma vez que, né, a gente tem ali uma lista longa do autoritarismo dele comprovado, né, nós temos os presos políticos do 8 de janeiro, enfim, tudo aquilo que tanto a audiência quanto o senhor já estão à parte do que está acontecendo no nosso país, e aí a pergunta que não quer calar é:
Senhor senador, o senhor consegue passar essa pauta para frente? O senhor está aberto a passar esta pauta, o impeachment do Alexandre de Moraes, o fora Moraes, e ajudar aí a direita brasileira, pelo menos tentar reorganizar e estabelecer aí sim a verdadeira democracia dentro do nosso país? Sem dúvida. Se você observar, nós temos mais de 20 processos, né, engavetados, vamos dizer assim, dentro do Senado. E um deles, inclusive, com mais de 150 assinaturas de deputados, mais de 1 milhão e 500 mil apoiamentos de pessoas, né, brasileiros. Ou seja, o mínimo de consideração que nós temos que ter, sendo uma casa que representa a população brasileira, é de colocar isso para que seja avaliado, seja visto pelo plenário. Ou seja, sim, tem que dar partida no processo, conforme prevê a Lei 1079 de 1950, né, tem que dar partida no processo. Se vai chegar ao final com o impeachment ou não, isso depende do plenário, e para isso que existe esse plenário, e o plenário tem que ser soberano. O que o Senado não pode fazer é ficar inerte, parado, ou esperando que alguém faça o seu trabalho. O Senado tem esse trabalho e, sem dúvida nenhuma, né, esse processo vai andar caso seja o presidente. Jorge Serrão, nós estamos aqui com o nosso senador, o Marcos Pontes. Você tem alguma pergunta para ele? Sim, senador Marcos Pontes, o Brasil vive a mais grave crise institucional da nossa história, sem dúvida alguma. A solução para ela tem que ser política e parece ser política. De que forma uma candidatura alternativa à presidência do Senado pode contribuir para isso? E, juntando a pergunta, qual é a sua pauta para ser presidente do Senado? Olha, obrigado pela pergunta. Veja bem, eu coloquei essa minha candidatura no final de novembro, e quando eu apresentei a candidatura, eu fiz lá um discurso, coloquei ali uma série de razões para isso, e sem dúvida nenhuma nós vivemos um momento muito complexo, em que a harmonia entre os poderes tem sido prejudicada o tempo todo, com invasões das competências e prerrogativas do Legislativo. Isso não é saudável para ninguém, isso não é saudável para o Brasil, não é saudável para o Legislativo, não é saudável para a democracia verdadeira. Vamos colocar isso, democracia verdadeira, não existe democracia relativa de forma nenhuma. E dentro das minhas pautas estão a seguinte: primeiro, né, o plenário é soberano, como eu acabei de falar. Ou seja, você tem um número de parlamentares que apresentam uma proposta, vamos supor, projeto de emenda constitucional, que é outro ponto muito importante. Muitas coisas estão paradas porque esses projetos não vão para frente. Isso exige 27 assinaturas de senadores, 1/3 da casa. Esses projetos têm que ter prioridade quando eles chegam no Senado, chegam no plenário, para que eles tenham velocidade, né, e não fiquem estagnados ali. Eles passam pelas comissões, chegam no plenário, tem que ter aceleração. Esse é um dos projetos para a gente colocar para valer isso aí. Nós tivemos projetos, por exemplo, contra o voto monocrático, né, que passou, a PEC 9, mas demorou um tempo para chegar ali. Ou seja, isso aí tem que ter mais velocidade. Outra coisa que é importante a gente levar, né, para todos, é que cada senador ali representa um número grande de pessoas. E como que é feita a pauta do Senado? Bom, a pauta do Senado é determinada pelo presidente do Senado com as sugestões do grupo de líderes. Né? Eu participo do grupo de líderes. Nós colocamos as sugestões, mas, em última instância, quem decide, quem define que pauta que vai entrar é do presidente. Eu já acho que isso tem que ser feito de maneira mais democrática. Eu acho que o plenário também pode ajudar na colocação de pautas, de estabelecer o que entra, o que não entra em pauta. Dessa forma, você pode atender muito mais pessoas, né? Uma demanda muito maior ao mesmo tempo. Outra coisa é o prestígio do Senado. Se você observar, o Senado, o Congresso como um todo, o prestígio está muito baixo, justamente por causa disso. Prestígio é credibilidade. Você vê, nós representamos as pessoas ali, os brasileiros. Se você tem uma credibilidade, um prestígio ruim, isso é péssimo para a representatividade. Como é que você recupera esse prestígio? Você justamente fazer o que está previsto o Senado fazer, colocar em pauta, mesmo que sejam pautas difíceis, pautas que são mais delicadas para se tratar, ou polêmicas, mas tem que ser encarado de frente e colocar. Defesa do cidadão, por exemplo, nesse caso, lembrar que normativas são abaixo de lei, e nós temos as leis ali para se fazer. O Senado tem a obrigação também de trabalhar, avaliar,
a performance do sistema tributário do país. Nós estamos lá, inclusive, com a reforma tributária sendo agora regulamentada. Então, isso precisa também que essa visão do Senado na proteção das pessoas, na proteção dos eleitores. Não se pode esquecer que a gente está ali defendendo os eleitores e não defendendo outra instituição ou coisa do tipo, ou cada um com a sua pauta. Não existe isso tudo, nós temos que ter a proteção do indivíduo, do brasileiro, né, dentro do Senado. Isso, entre outras coisas. Outra coisa que eu acho uma falta, não viu, Geisiane, a questão de mulheres. Por exemplo, nós temos, de 1979 até hoje, só 5 mulheres participaram da mesa diretora. Isso não é uma coisa boa de você colocar. Outra coisa é obedecer o regimento interno. Isso dá mais segurança, isso dá mais previsibilidade para as coisas. Muitas vezes o regimento, os acordos políticos passam por cima do regimento. E isso não é uma coisa boa, né, de forma nenhuma. Então, é importante o tratamento republicano de todas as pautas, né, de forma que as coisas andem como tem que andar, de forma clara, transparente, ética, e trazer integridade e compromisso com o país para realmente estar na pauta de todos nós. A política ela tem que andar dessa forma. É isso. Muito obrigada, senador Marcos Pontes, pelo seu tempo aqui cedido à Revista Oeste, ao Jornal da Oeste. Nós estamos sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada pela presença no nosso jornal. Tenha uma boa tarde. Parabéns aí pelos fatos que vocês apresentam e como apresentam. Isso é importante para a população ter confiança no que ouve, né, a partir da mídia. Obrigado e sucesso para todos nós.